Olá, meus queridos! Sou professora Marcela Freitas de Linguagens e Redação. Na aula de hoje vou falar sobre ela, a mais temida, a mais desejada, a mais. Sim, vou falar sobre redação. Gente, é a nota que eu posso dizer a vocês mais importante. Por quê, prof? É a única que vale de 0 a 1000. Isso mesmo, é a nota de maior potência. Então, fiquem bem ligadinhos, peguem os seus cadernos, caneta, marca-textos e vamos começar a aula. Bem, meus queridos, lindos e maravilhosos, quero dizer a vocês que nossa aula de hoje será baseada na competência de número 1 da redação do Enem. Vale ressaltar que são 5 competências e alguns até dizem: ah, prof, então quer dizer se na competência 1 eu fechar tudo bem bonitinho, lindo e maravilhoso, eu posso sobrepor alguma outra competência? Não, meu querido. Cada competência vale 200 pontos. Nenhuma pode sobrepor a outra, o máximo é 200, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, gente, vocês têm que saber como é que o corretor ele vai analisar a sua linda e maravilhosa redação. Eu quero dizer a vocês que na competência de número 1, nós temos 6 casos de avaliação. Ah, como assim? Varia entre 0 e 5. 0, quero dizer, é o caso mais tenebroso. Muitas pessoas dizem: ó, como é possível alguém que está no 3º ano ou já concluiu esta fase e consegue tirar 0 na competência de número 1? Pois é, gente, quando o aluno ele tira 0 na competência de número 1, é porque houve um desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso é possível? Bem, gente, realmente existem casos que as pessoas elas tiram 0 na competência de número 1, mas eu creio que não é o seu, porque para chegar nesse vale tão tenebroso, você realmente não conseguiu identificar sequer palavras, tá? Então, por isso que a pessoa tira 0 na competência de número 1, né? Então, fica difícil. Quando o aluno recebe, né, vamos dizer, que equivale a 40 pontos, é porque o nível foi precário. Começou a colocar uma palavra, depois colocou outra, não teve conexão, não teve nexo, né? Não há coesão, não há coerência. São palavras soltas, né? Algumas nem tão assim identificáveis. Quando chega no nível 2, nós temos aí um caso insuficiente. Ele até forma algumas frases, ele até consegue gerar um mínimo de sentido, só que a progressão textual dele ali, né, você levando em consideração as palavras, né, o sentido, não tem. Você vê que ele colocou uma palavra, depois a outra ali, ninguém sabe, né? Nem uma bola de cristal é capaz de desvendar o que aquela criatura colocou ali no momento. Por isso que o nível é insuficiente. Chegamos no caso 3, no nível 3, que é o nível mediano. É quando olha para a redação e diz: até que essa pessoa sabe construir uma redação, porque tem realmente as palavras, as frases, certo, legíveis, os períodos, então consegue olhar ali, analisar, realmente tem uma escrita aqui mediana, né? Então, no caso,
A pessoa que consegue atingir, né, o nível 3 da competência de número 1, ela consegue 120 pontos nessa competência, tá certo? E quando a pessoa é mais desenrolada, né, ela consegue treinar ali, né, a sua redação, então o nível dela realmente mostra-se com domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então vocês devem estar pensando, professora, então quer dizer que esse daqui é o top, então se dominar já está ótimo? Não, meu querido, porque ainda tem um nível maior. Esse nível, que é o nível 4, a pessoa, né, pode atingir 160 pontos, tá? Mas ainda tem o nível 5, que é justamente o nível supra-sumo. Então, eu quero dizer a vocês que no nível 5, o aluno consegue atingir 200 pontos na competência de número 1 da redação do Enem. Mas também alguns alunos têm aquela dúvida: realmente eu devo acertar toda a escrita formal da língua portuguesa ou eu posso ter algum desvio ou outro? Eu já vi redação nota 1000 que estava faltando o quê? Uma acentuação. Já vi uma redação nota 1000 que a pessoa trocou ali, né, o S por Z e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Gente, na competência de número 1, para poder atingir os 200 pontos, no máximo ela deve ter uma falha e 2 desvios. Como assim, prof? Eu vou explicar para vocês. Vocês têm que entender o que é falha e o que é desvio. Então, mais uma vez, se ele tiver uma falha e 2 desvios, ele ainda pode tirar 200 pontos na competência de número 1. Vamos lá? O que seria falha? Quando falamos sobre falha, estamos nos referindo à estrutura sintática. Tá vendo como é importante? Muitas vezes o aluno pensa assim: por que eu tenho que estudar orações subordinadas, orações coordenadas e assim sucessivamente? É justamente para que vocês saibam utilizar a pontuação de modo correto, colocar o ponto final no lugar certo, a utilizar a vírgula de modo adequado e assim por diante. Levando em conta essa questão da estrutura sintática, né, dessa falha, vamos se dizer assim, vamos considerar a questão da justaposição dos períodos. Como assim? Você pega aquele super parágrafo, né, e não tem nenhuma pontuação. Eu simplesmente estou colocando ali tudo de modo atropelado, sem vírgulas, sem pontuação, sem, sabe, aquela bagunça, aquela salada mista ali. Então, se o seu período está assim, com certeza ele não vai ter uma nota tão alta, tá certo? Outra coisa também é o truncamento dos períodos. Gente, tem muitas pessoas que sentem uma dificuldade enorme, colocam o sujeito, vírgula, e ali o predicado coloca uma vírgula, embora esteja na ordem direta. Isso não pode de jeito nenhum. Por favor, pessoal, respeitem as vírgulas, respeitem os pontos finais. Então, nós temos que ter cuidado, viu? Então fiquem ligadinhos em relação a isso, porque isso afeta de modo significativo o entendimento do corretor na hora de analisar, né, e dar a nota da sua redação. Outra coisa também é o excesso, duplicação e ausência de
palavras. Então você olha para um período e não coloca aquela palavra, você suprime aquela palavra. Então o corretor vai analisar ali e vai dizer: não tenho condições de aceitar isso. Pois é, então fiquem bem atentos, tá? Falamos sobre as falhas que são pertinentes à estrutura sintática. E agora eu vou falar sobre os desvios. Em relação aos desvios, podemos elencar de modo geral 4, tá certo? Que são os desvios de convenções da escrita, os desvios gramaticais, de escolha vocabular e de registro, certo? Então, vamos falar primeiro dos desvios de convenções da escrita. Gente, esses são os mais patentes. São aqueles que os corretores, ao lançar os olhos na sua linda e maravilhosa redação, eles podem dizer: nossa, que lindo, está tudo tão bem colocado. Ou senão ele vai falar: oh meu Deus, de onde saiu isso? Né? Então, isso acontece. Isto é real. Então, o que seriam essas convenções da escrita? Simplesmente vão considerar a questão da acentuação. Então, fuja dessa ideia de falar: ah, porque redação do Enem, ninguém cobra gramática. Até parece, vai nessa. Você tem que saber as regras das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, das monossílabas tônicas, certo? Porque sabendo, você vai olhar a sua redação e dizer: aqui tem um acento, aqui tem acento, aqui não precisa de acento, tá? Então, um dos casos de desvios, né, de convenções de escrita é não saber acentuar. Outro tópico é justamente a ortografia. Saber quando usar o G, o J, X, CH, S, 2S, Z e assim por diante. Aí surge até uma dúvida. Prof, então quer dizer, por exemplo, tem uma palavra lá, né? Eu coloquei xícara com CH, meu Deus, com CH, né? E não acentuei. Ah, então só tá errado ali o CH. Então eu só vou ser penalizado por causa da ortografia, que era com X. Não, querido, você vai ser penalizado 2 vezes. Uma porque você escreveu xícara com CH, ortografia, e também porque não acentuou a palavra. Eita, prof, assim. Pois é, querido. Outra coisa que nós podemos também levar em conta é o uso das letras maiúsculas e das letras minúsculas. Por favor, gente, nomes próprios, letras iniciais maiúsculas. Nomes comuns, né, substantivos comuns, nós devemos iniciar, né, com letra minúscula. Ah, surge aquela dúvida. Nossa, na hora da prova eu não sei como colocar Sigmund Freud, Emile Durkheim, né? Eu tenho aqui um pensador, um filósofo, mas não lembro exatamente o nome dele. Você não será penalizado porque esqueceu de um L, de um K, colocou Y, né, no lugar do I. Mas, pessoal, você pode ser penalizado pelo fato de não ter colocado a inicial maiúscula, certo? Então, preste muita atenção em relação a isso. Outro aspecto também é o processo de translineação. Como assim, professora, translineação? É a separação silábica adequada no fim da linha, tá certo? Tem gente que vai separar a palavra, por exemplo, governo, aí bota aí o V, tracinho, erno no final. Gente, não dá. As sílabas, elas não podem ser separadas. Existem também outros casos, né? Então, vocês têm que ficar atentos. E também o uso do hífen, né? Porque se você não usa de modo correto, né? Ah, eu vejo uma palavra, eu não vou colocar hífen, tô na dúvida. Não, não adianta. Você tem que dominar. Você deve saber quando se deve usar o hífen ou não. Temos também os desvios gramaticais que devem ser
evitados. Questão de regência, olha aí, mais uma vez, tem que dominar a gramática normativa, gente. Lembrando, é um texto dissertativo argumentativo, exige o uso da língua formal. Tem que dominar também concordância, pontuação, a questão da crase, né? Que muitos alunos falam, professor, eu nunca consigo decorar crase. Porque muitas vezes querem apenas decorar as regras, gente. Para poder entender crase, vocês devem dominar regência, porque isso vai auxiliar bastante na hora de fazer a sua produção textual. Além disso, tem a questão do paralelismo sintático, né? Se você está trabalhando verbos no infinitivo, deve dar continuidade, né? Se o verbo ali é gerúndio, termina aquele período também com verbos no gerúndio. Então prestem muita atenção, não misture essas terminações, essas formas verbais, coloquem de modo adequado. E também, para fechar essa parte da gramática que é observada, né, na hora da correção, temos também o uso dos pronomes. Saibam quais são os pronomes de caso reto, de caso oblíquo, de tratamento e utilizem de forma adequada. Outro aspecto é o da escolha de registro. O que significa isso, prof? Significa que você deve utilizar a modalidade formal, inclusive é o foco da competência de número 1. Assim sendo, não é permitido marcas de oralidade. Quando estamos conversando, falamos tipo assim, tá, ok, e aí, certo? Beleza? Mas ali você não pode colocar, esqueça isso. Prof, mas se for uma letra de uma música que eu quero utilizar na redação, é outro caso. Você vai citar um trecho, né? Coloca entre aspas e explica a correlação daquele trecho ali, justamente com o tema da redação do Enem e com todo o desenvolvimento da proposta. É um caso à parte, mas o modo como você vai dissertar a sua redação deve ser formal, tá certo? E o nosso último tópico, a escolha vocabular. Como assim? É quando o aluno tem escolhas lexicais imprecisas. Não estou entendendo nada, prof. Vamos lá. Nós temos a palavra embora, né? Então vamos dizer, embora exista uma lei que ampare o menor, aí a pessoa, ao invés de colocar embora, coloca o quê? Emboramente. Gente, emboramente não existe na língua formal, né, portuguesa. Então, não é admissível. É considerado, sim, um desvio. Vamos ver outros exemplos? A pessoa quis escrever finalidade, aí colocou o quê? Afinidade. Naquele contexto ali, não serve. Quis dizer democracia e colocou burocracia. Então a semântica ali realmente não bateu, não tem condições. Discriminar, aí colocam descriminalizar. É um problema estrutural e a pessoa coloca é um problema escultural. Então são escolhas imprecisas, escolhas que realmente não são adequadas para a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos revisar. A competência de número 1 fala sobre demonstrar
domínio da escrita formal da língua portuguesa. Para que a pessoa atinja 200 pontos, o nível deve ser excelente. E também pode ter 2 desvios e uma falha. Falha diz respeito à estrutura sintática e desvio pode ser de convenções de escrita, de gramática, de escolha de registro e de escolha vocabular. Então, prestou bem atenção nesta aula? Vai ficar mais atento às regras da língua portuguesa? Viram como é importante dominar a escrita formal da língua portuguesa para se ter uma redação nota 1000? Quero agradecer a participação de todos e podem me seguir no Instagram, @MarcelaFreitasRedação. Um abraço e até a próxima!